E a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Hoje é aquele domingo, é o domingo extraordinário, é o dia que o Pai reservou para nos encontrarmos, para aprendermos mais um pouco da Sua palavra, para que Ele possa estar derramando muito mais do Seu amor sobre as vossas vidas, sobre as nossas vidas, e que nós possamos estar acumulando conhecimento, acumulando da sua sabedoria, acumulando da sua revelação, para que nós possamos colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que Ele escreveu com tanto amor e carinho, que é a Bíblia Sagrada, que carinhosamente nós chamamos de manual da nossa vida. Filho e filha, você sabia que você recebeu um manual de instruções, um manual da sua vida, para que você possa colocar, extrair ali o melhor do que o nosso fabricante Deus preparou para mim e para você. Nós sabemos o quão grande e maravilhoso é estarmos recebendo as suas instruções e colocando em prática no nosso viver aqui neste mundo. Muitos falam de um Deus de uma forma casual, de uma forma até normal. Mas nós esquecemos de dar a Ele a reverência que Ele merece. E nós precisamos nos aprofundarmos a cada dia no significado do quão grande Ele é em nossas vidas, de quão grande é essa santidade dEle, e que Ele quer que nós sejamos santos também. Veja o que Ele disse a Moisés no princípio, naquele início que Ele se apresentava a Moisés. Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Você encontra lá em Levítico 19:2, quando Deus afirma que Ele era o Senhor e era santo. E quando nós olhamos que Ele é a fonte de toda a nossa vida, do nosso viver, quando nós olhamos que Ele vive em nós, dentro de nós, que é o Espírito Santo dEle, é quem nos concede a vida, a proteção, é quem nos concede estas revelações. É quando nós percebemos que Ele nos enche do seu poder. E Ele diz, filho e filha. Aí começa a nos separar para a santidade dEle, para que nós sejamos perfeitos, para que nós sejamos separados para Ele, para vivermos esta santidade. Separados para vivermos consagrados a Deus. Pessoas escolhidas para serem os santos de Deus, que é separado para viver debaixo das suas asas. Separados para vivermos consagrados por meio do Espírito Santo de Deus. Porque se for por nosso meio natural, nós não conseguiremos. Mas sim, quando Ele nos coloca à disposição o seu próprio Espírito e nos chama para vivermos o seu plano, o seu caminhar, para sermos puros e justos e santos, como Jesus foi. Em algumas traduções a gente encontra santos, sagrado, separados. E o mais importante é nós entendermos que Deus nos chama a todo tempo para nós vivermos separados para Ele. E esses separados separados do pecado, do mundo, para vivermos
a sua santidade. E nós encontramos narrativas no Antigo Testamento em que Deus fala: olha, o lugar que vocês pisam é terra santa. Nós vamos encontrar lugares em que Deus dizia: o templo tem o lugar santo e tem o lugar, o santo dos santos, né? O santíssimo lugar. Nós vamos encontrar narrativas, nós vamos encontrar alusões em que o próprio Deus dizia que os utensílios ali utilizados, aqueles utensílios que estavam consagrados a Deus, eles eram santos também. Nós vamos encontrar coisas, nós vamos encontrar objetos, lugares, nós vamos encontrar relações em que o próprio Deus pedia para que se fosse consagrado a Ele, separado de toda a imundície, de todo o pecado. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz, a partir do versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito, mediante o quê? O Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do nome dele, recebemos a graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem por meio da fé. E vocês também estão entre esses chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Eu e você, nós somos chamados, como muitos são chamados. Eu e você, nós recebemos um selo do próprio Deus. Nós recebemos uma marca. Nós somos selados por Deus, por meio do Espírito Santo. Gostaria que você abrisse Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, onde o Senhor relata em sua palavra quão grande e valioso esta marca que Deus colocou em mim e em você. E se você não tem esta marca, no final vamos estar orando para você receber esta marca, este selo. Pai, em nome de Jesus, toca cada filho e filha agora. Toca cada pessoa que está se conectando, para que elas possam receber esta mais alta revelação, a revelação da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, entrego a Ti, Senhor, cada palavra, cada narrativa, que eles sejam revelados, que eles sejam tocados e que eles possam perceber, em nome de Jesus, o quão grande e valioso é este selo, esta marca, por nós estarmos separados para Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por fazer parte desta grande família. E eu já convido, você que está conectando agora, já compartilha, já dá um like, para que mais pessoas entendam que elas fazem parte desse povo chamado. E se não tem ainda o selo, a marca, o selo do Espírito Santo, no final vamos estar orando para você receber, em nome de Jesus. Amém? Então, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo relata, diz: quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, quando vocês o quê? Ouviram,
o Evangelho das boas notícias de Cristo Jesus. Ouvir. Ah, mas é só ouvir? Não. Aqui ele acrescenta: e creram nessa palavra. Creram nessa verdade. O Evangelho que os salvou. Vocês foram o quê? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, no Evangelho das Boas Novas, esse Evangelho nos salva. E esse Evangelho também nos sela em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Sim, porque nós passamos a ser filhos e filhas. E agora nós recebemos a herança de um Deus maravilhoso, do nosso Pai Celestial, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, que nós já pertencemos agora, para o louvor da sua glória. Gente, quão maravilhoso é nós entendermos essa valiosa e misteriosa revelação. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, em toda a Bíblia, no Evangelho Sagrado, nas boas notícias de Cristo, esse Evangelho nos salva, nos leva à salvação. E nós somos selados com o selo em Cristo Jesus. E este selo, que é o selo do Espírito Santo, é a nossa garantia, é o nosso penhor das coisas que hão de fim até esta redenção de todos os que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém? Esse selo do Espírito Santo, o Pai está dizendo que nós somos selados com esse selo da promessa. Por quê? Vamos entender melhor este significado de como ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos já são, mas alguns ainda não. E aqueles que não são, nós vamos estar orando no final. Esse texto, ele nos mostra um detalhe. Ele nos mostra a grande revelação do Espírito Santo em nossas vidas, da sua obra em nossas vidas. E você pode estar perguntando: mas o que seria este selo? O que seria ser selado pelo Espírito Santo? E nós vamos entender no decorrer da ministração mais alguns pontos para que nós possamos ver, participar em nossas vidas e usufruir deste selo. Porque é quando nós ouvimos a palavra, é quando nós cremos na palavra, aí o Evangelho da salvação nos é dado. E nós recebemos o selo da promessa. Quando Paulo está explicando que quando um crente, uma pessoa se converte, ela não é mais agora, a vida dela não é mais dela, mas passa a ser agora de Deus. Então a conversão é você entregar a sua vida para Deus. Você não é mais dono da sua vida. Você entrega a sua vida para Deus. É assim que é as verdadeiras conversões. O primeiro código revelado de hoje à noite, eu já digo, o caminho para você, a forma de você receber este selo é com a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho das Boas Novas. Eu e você, nós fomos levantados para levar
o Evangelho, proclamar o Evangelho para mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais necessitadas, aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão necessitando de uma vida nova, de transformações, estão precisando que algumas áreas da sua vida sejam restauradas, resgatadas. E aí, eu e você, nós temos esse papel, essa missão que o Senhor nos incumbe. Tocar nessas vidas, e o Espírito Santo faz o seu mover. Coloca a marca e diz: ei, você agora é minha propriedade. Eu estou carimbando, selando agora, tirando você do mundo do pecado e trazendo para o mundo da santidade. Mas depois que você ouve a palavra de Deus, que já é um outro código revelado, quando você escuta a palavra de Deus, escuta a palavra da verdade, é a forma que Deus escolheu para te tocar, que eu leve e você também leve as boas novas, para que você receba esta boa notícia, a proclamação do Evangelho. Nós colocamos diante de vocês as sementes, e estas sementes, elas são lançadas nos vossos corações para serem frutificadas. Você conhece bem a narrativa da parábola do semeador. Nós lançamos as sementes para você, no seu coração. Se você estiver com a terra pronta, preparada, vai gerar frutos. Essas sementes, elas são lançadas em cada coração que escuta a proclamação do Evangelho. Um outro código revelado que eu já passo aqui é você tendo crido na palavra. Sim, é porque é necessário você crer na palavra de Deus. Não só ouvir, mas crer, para que as sementes elas germinem e comecem a dar frutos. Porque existe uma fé. A fé, quando você recebe a palavra, a fé salvadora, existe a fé por ouvir a palavra. E essa fé ela é despertada cada vez que o Evangelho é proclamado, eu escuto e creio em sua palavra. Você recebe a semente do Evangelho. Você crê, você acredita, você compreende, você estuda, você recebe a mensagem, você recebe a revelação e você começa a fazer a diferença que nós chamamos o agir. E quando você age em cima da palavra, aí as pessoas vão notar e perceber que a tua vida mudou, a tua vida transformou. Você não é mais aquela pessoa de uma vida normal, natural. Você agora tem as boas novas, as boas notícias de Jesus. Porque essas boas novas, elas chegaram no teu coração, elas brotaram. E muitas vezes você vai ter arrependimento de uma vida mundana, de uma vida pecadora. E agora você, com esse arrependimento genuíno, você se volta para viver uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação de vida. E isso é que faz parte quando o Evangelho ele é ministrado, ele é proclamado e você começa a agir em cima da palavra. Quando Paulo está explicando ali, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, é porque é uma simbologia, porque os antigos usavam um selo, que era uma cera quente e um anel com a marca, e colocava nesta cera, e ali se imprimia o símbolo, que significava muitas coisas. Primeiro, todo objeto que tinha o selo
a marca que continha ali dizia: aquele objeto pertence, vamos dizer, ao rei, a fulano. Então era símbolo de uma propriedade. Mas também quando se era colocado em decretos, em cartas, aquele selo ele dava uma garantia que era verdadeiro, era autêntico. Tinha vários significados. Nós vamos ver que quando Deus também nos escolhe, Paulo cita que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele começa a dizer para mim e para você que agora nós não pertencemos a nós mesmos. Mas quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós somos agora propriedade do Deus Altíssimo. Uma das coisas maravilhosas é nós sabermos que quando Deus nos sela, Ele diz: ei, você, filho e filha, agora me pertence. Não pertence mais a ninguém nem ao mundo. Você é minha propriedade. Eu te escolhi. E isso nos dá uma segurança, isso nos dá uma proteção. Porque a partir de agora, Deus é quem vai cuidar de mim e de você. Porque nós somos agora propriedade dEle. Porque Ele, com esse anel exclusivo dEle, que é o Espírito Santo de Deus, nos dá, nos sela e nos torna propriedade dEle. Seguros. O rei antigamente, ele quando colocava o seu anel num decreto, era irrevogável. Era para mostrar que aquelas cartas, decretos, objetos, propriedades pertenciam ao rei. E isso que Deus está fazendo agora comigo e com você, com quem não recebeu ainda, é dizendo que nós somos propriedade dEle. Mostra que nós pertencemos ao Rei dos Reis. Mostra a todos que nós agora pertencemos à família celestial. A Bíblia nos afirma que a conversão, ela é um ato do Espírito Santo, que é feito pelo próprio Espírito Santo a nos convencer do pecado, a nos tirar desta vida mundana. E ele passa num exato momento em que nós aceitamos e declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele vem habitar dentro de nós. Quando Deus nos fez imagem e semelhança dele, é porque Deus é um Deus Espírito. E nós temos também um Espírito que é a imagem e semelhança do nosso Criador, para que nós possamos estar em comunhão com Ele. E é por isso que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, para fazer esta comunicação, nos interligarmos e sermos reconciliados com Ele. A obra do Espírito Santo. E o Senhor a todo tempo está dizendo: vocês são minha propriedade. Pois a partir do momento em que você escolhe receber o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo já traz a segurança de Deus para a tua vida. Pois aquele que creu nas Escrituras, na palavra da verdade, foi regenerado. Nós, quando tomamos esta decisão e declaramos com a nossa boca, aí Deus diz: agora sim vocês são minha propriedade. E nós somos, por termos sido criados imagem e semelhança de Deus, de um Deus espiritual, Ele vem fazer habitação em nós, para que nós não sejamos e nem engolidos pelo mundo,
Porque quando Jesus foi, ele disse: eu mando um igual a mim, o Paracletos, o outro, o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro. Então o Conselheiro veio para ficar comigo e com você, para que nós não ficássemos órfãos. Por isso que é o Espírito Santo da promessa. O selo da promessa acontece nesse momento, para nós usufruirmos do que Deus preparou. Esse selo do Espírito Santo que acontece na minha e na tua vida é um dos acontecimentos simultâneos, porque tem outros acontecimentos espirituais que acontecem nas nossas vidas quando nós tomamos a decisão de pertencermos a um Deus, ao Rei dos Reis. Pois quando o nosso arrependimento ele é genuíno, quando nós recebemos este selo, a marca, nós recebemos também a salvação. O Espírito Santo nos batiza, nos inclui na família celestial, no corpo de Cristo. Imediatamente ele vem, se instala em nosso coração. E o selo, no grego original, traz o sentido de confirmar que nós pertencemos a Deus. Nos imprime a sua marca, filhos e filhas de Deus. Tem várias passagens narrativas em que mostra a importância do selo usado. Quando nós olhamos lá em João, capítulo 6, o versículo 27, você vai ver e perceber que o próprio escritor, ele diz, neste, que era Jesus, Deus, o Pai, imprimiu o selo. Ali Deus já estava selando Jesus, para que posteriormente eu e você, nós recebêssemos esse selo por meio do Espírito Santo. Aqui nós vemos o Pai, o nosso Deus, escolhendo o seu Filho Jesus. E Paulo enfatiza bem que nós ganhamos uma segurança a mais. Nós tornamos uma propriedade de Deus. Nós temos muitos relatos no Antigo Testamento dessa marca do selo. Depois você vai conferir. Depois você dá uma olhada. Quando o próprio rei Dario, quando ele estava ali, colocando Daniel na cova dos leões, era colocado uma pedra ali, e nessa pedra, na entrada, era lacrado com o selo do rei, para quem estivesse dentro não quebrasse o selo, pois o selo representava ali a maior autoridade de um rei, e nem ninguém também pudesse fazer o contrário. Quando você também vê uma narrativa lá em Esther 8, versículo 8, você vai perceber que o rei faz um novo decreto e coloca seu selo nesse decreto, dá uma autoridade, legaliza e diz que aquele decreto é irrevogável. Então, quando eu e você, nós recebemos o selo do Espírito Santo, Deus está dizendo, é irrevogável. Você é minha propriedade. Você agora me pertence. Pois depois que o rei lá colocava o seu selo, ninguém mais podia
reverter, ninguém mais podia modificar o que estava escrito, o que estava sendo feito com o ato. As suas ordens, elas se tornavam irrevogáveis. Pilatos também, quando nomeia ali aqueles guardas para irem até o túmulo de Jesus, no final da narrativa, ele diz e ordena que os soldados selassem ali o túmulo de Jesus, para que ninguém pudesse violar. Ali estava toda a autoridade de Roma, naquele selo. Em Mateus 27, versículos 65 e 66. Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selaram a pedra e deixando ali a escolta. Quando você olha no grego, a mesma palavra que foi selado ali era o selo utilizado no que Paulo relatou, o selo do Espírito Santo. Pois aquela guarda ali estava levando toda a autoridade de um governo. E é isso que Deus faz comigo e com você, quando nos sela com o selo do Espírito Santo. Quando Ele nos sela, o próprio Espírito Santo, Ele põe em nós a maior autoridade que vem de Deus. E nós somos selados conforme Cristo Jesus nos prometeu. O Espírito Santo nos selou. Ele te selou também. E se você ainda não recebeu o selo do Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos orar para que você seja selado. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8. e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, filhos e filhas, isso é muito forte, porque o Senhor está dizendo que quando Ele sela, ninguém mais separa, ninguém é mais capaz de separar desse amor. E Ele diz, nem anjos e nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É muito forte, porque nós passamos a ser e ter esta marca da propriedade de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Nós temos a marca da propriedade de Deus. Entretanto, o firme fundamento de Deus vai permanecer inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Quando Ele nos marca, Ele nos convida, Ele nos chama para a santidade. Êxodo 39:30, que já é a marca desse selo, já nos convida
para a santidade, porque Deus é um Deus santo. E ele diz: fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado. Ali o Senhor estava dando as instruções das coisas que eram separadas para Deus. Elas tinham que ser seladas e consagradas. A consagração para a santidade era sagrado. É por isso que Deus diz: ei, filho e filha, eu te convido, vem andar num caminho de santidade, vem andar nesse caminho separado. Amém? É uma marca da promessa. Vamos rever o que eu li em Efésios. Não, vamos para Efésios 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Vocês foram o quê? Selados. Para o dia da redenção, para o dia que há de vir. Livrem-se de toda amargura, indignação, de ira, de gritaria, de calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Nós somos esta marca da promessa. Nós somos a marca da salvação. Vamos ver o que é que diz Apocalipse 7, versículo 2. Nós recebemos esta marca, este selo. Então vi o outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo. O anjo já carregava o selo vivo de Deus. Ele bradava em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Mas não danifiquem nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus, dos escolhidos de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Paulo, quando ele falou em Éfeso, aquela terra era uma terra que existia muito comércio, era uma terra portuária. Então se chegava muitas mercadorias, se fazia muitas transações. E o símbolo do selo era muito importante naquela época. Então as coisas eram seladas para dizer que tinha uma propriedade, pertencia a alguém. Era colocado nos documentos das transações, nas escrituras, para dar validade, autenticidade. E por isso que Deus, além de dizer que nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle, Ele diz que nós somos filhos e filhas, pessoas cristãs autênticas, nos dar essa legalidade, o selo. Nós somos selados pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, nós somos separados para Deus. Nós somos colocados à parte para nos ser distinguidos. Nós temos esta marca, a marca da salvação, a marca de propriedade, que nós pertencemos a um Deus. Nós pertencemos a Ele.
Você e eu, nós somos agora propriedade de Deus vivo e para sempre. Gostaria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 1. O versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É desejo de Deus, é Deus que faz. Eu e você, nós permanecemos em Cristo Jesus. Firmes nele, firmes na sua palavra, no seu evangelho. Ele nos ungiu. Ele nos selou. O quê? Sim, ele nos selou como selo da sua propriedade, dizendo que nós pertencemos a ele. E pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia, como penhor do que está por vir. Gente, quando Deus fala aqui na sua palavra, que este selo, o próprio Espírito Santo, é o penhor da garantia do que está por vir, do que ele já preparou, do plano dele, dessa salvação, de toda essa redenção desse plano. Ele nos deu uma garantia, o penhor. Porque o próprio Deus é quem nos dá essa certeza que eu e você, que a nossa vida, nós já temos garantido esta salvação para chegarmos, estarmos e vivermos na Jerusalém celestial. Nessa terra, a Canaã celestial, que emana leite e mel. E Ele é o nosso dono. E pôs uma marca em mim e em você, que é esse selo do Espírito Santo. E em nossos corações é que Ele habita. E Ele nos dá essa garantia como penhor de tudo que Ele tem para nós. De tudo que Ele faz, está fazendo e fará. E das coisas que estão por vir. Na antiguidade, esse penhor ele era utilizado, em primeiro lugar, era como um pagamento adiantado. Era para garantir a transação, então se dava o penhor. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você. Está dizendo que Ele já nos deu o penhor. É uma garantia, é um pagamento adiantado das coisas que estão por vir. Também ali naquelas transações comerciais das antiguidades, eram feito o penhor como uma entrada. Que fechasse o negócio, que garantisse o início daquele negócio. Era um compromisso de um pagamento futuro. Era uma amostra do que já estava por vir. É como hoje nós usamos o penhor como garantia, um compromisso de se cumprir aquilo que estava sendo feito. E o Espírito Santo nos mostra, Ele é essa própria garantia, Ele é o próprio penhor, que Deus nos deu como esse compromisso dEle, nos assumindo para nos levarmos à salvação, conquistarmos a coroa da vida, a estarmos passeando nessa Jerusalém com ruas de ouro. E a sua presença em nós mostra esse compromisso de Deus comigo e com você, para que nós não ficássemos órfãos, não ficássemos abandonados, mas sim que Ele disse: ei, você, filho e filha, você me pertence, você recebeu o selo, você está recebendo o selo, você é minha propriedade. Ele nos deu antecipadamente uma herança em Cristo Jesus, tudo que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz. Nos deu esse direito de sermos herdeiros e co-herdeiros.
de recebermos todo este benefício. Existe um relato em Números 13, 23, em que ali, quando os espias estavam olhando aquela terra prometida que Deus tinha oferecido e dado como promessa ao povo, os espias foram lá. E para dizer que eles foram e a terra era boa, eles vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de uva, um ramo de vide com um cacho de uvas enorme, e levaram com eles como mostra, como um penhor, como uma garantia para mostrar a todo o povo que a terra era boa, que aquele cacho representava uma garantia do que Deus tinha prometido. Era um penhor da herança que eles estavam para tomar posse da terra prometida. E o selo do Espírito Santo é esse penhor, essa garantia. Assim como eles trouxeram aquele cacho de uvas e mostraram a todo o povo, Deus colocou o selo do Espírito Santo em mim e em você, e está colocando em algumas pessoas hoje, para dizer que é a herança da vida eterna, das coisas que ainda estão por vir, das coisas maravilhosas, das coisas celestiais. Deus nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios ainda, abre no capítulo 5. Deixa eu ver se é o versículo 5. O próprio Senhor disse que muitas coisas ainda estão por vir. Segundo Coríntios 5. Muitas coisas estão ainda para ser reveladas. Existem muitos mistérios de Deus. Ele diz, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Porque tudo é propósito de Deus. Tudo é cuidado de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 5, 5. O Espírito Santo é essa garantia das coisas que estão por vir, das coisas que Ele preparou, do propósito de Deus para mim e para a tua vida. Ei, filhos e filhas, não nos preocupemos, mas sim vivemos, agirmos em cima da sua palavra. Pois lá nós teremos também corpos espirituais, quando Jesus vier nos buscar e estivermos naquela maravilha. Quando em Efésios 1,14, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa herança, é o resgate da sua propriedade, é porque Deus vai nos resgatar, para louvor da sua glória. Aqui, o Espírito Santo é essa prova que Deus nos garante que nós temos essa herança até o futuro, até a redenção total. Existe a redenção total para que eu e você nós possamos viver. Então, filhos e filhas, nós somos propriedades de Deus. Nós fomos separados com a marca da promessa. Eu tenho esse selo, você tem esse selo. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós fomos batizados nesta família. Nós temos a vida de Deus. Ele nos sela com a sua presença. O próprio Espírito Santo é o selo que está dentro de mim e de você. Essa garantia é a certeza de que tudo isso que Ele prometeu nós vamos usufruir. Pois Ele é o próprio testemunho. E Ele quer que eu e você nós sejamos testemunho de Cristo. Do Cristo vivo. Que transforma vidas. Que resgata vidas. Que restaura vidas. Dando-nos toda a certeza
da realidade da nossa salvação, dando-nos toda a certeza de que todas as vidas elas podem ser mudadas. Depende de mim, de você. Depende de você. Quando Jesus ali falava com os discípulos, quando Jesus ali estava reunido com seus discípulos, ele pessoalmente, o mestre transmitia a segurança, transmitia a garantia, transmitia, vamos dizer, com todo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua presença que estava com eles. E hoje, a sua presença, que é o Espírito Santo, é a testemunha do que Cristo escreveu para mim, para você. É a testemunha da sua presença, do seu poder, da sua unção. Pois foi através daquela única oferta, o sacrifício perfeito, o Cristo Jesus, que foi oferecido para mim e para você, foi oferecido por todos, uma vez só. Não mais como era o costume e a lei ordenava. Uma vez por ano tinha que trazer, tinha que fazer o sacrifício. Jesus veio e fez o sacrifício único, perfeito. Ele foi o sacerdote dos sacerdotes. Nós nunca receberemos essa herança total se Ele não tivesse feito por mim, por você. Foi completo. Ele nos livrou do pecado. Ele redimiu. Ele nos comprou com alto preço. Ele nos deu essa garantia do selo do Espírito Santo, ou da promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu rogo ao Pai para que envie o outro, o Consolador, para que vocês não fiquem órfãos. E assim foi feito. E assim Ele colocou para todos aqueles que confessem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receba o selo do Espírito Santo de Deus. E nós vamos estar orando agora para que você que não recebeu o selo, você seja selado com o Espírito Santo de Deus. Porque quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de toda a herança que o Pai providenciou para mim e para você, até a redenção daqueles que pertencem e são propriedade de Deus. Então deseje ser propriedade de Deus no todo. Você não mais será dono da sua vida, mas a sua vida vai pertencer a Deus, para louvor e honra da sua glória. Faça a simples oração junto comigo, para você receber o selo do Espírito Santo de Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu compreendi e ouvi a Tua palavra. Eu acreditei, eu creio nesta palavra da verdade que foi pregada hoje à noite. Que Tu estás me lavando, me limpando, me purificando. Eu peço perdão agora de todos os meus pecados, das minhas iniquidades, das minhas transgressões. E eu peço, Senhor, agora que sele com este selo do Espírito Santo em Cristo Jesus. Este selo da promessa seja colocado na minha vida, para que eu tenha toda essa herança, a garantia, o penhor, que é o próprio Espírito Santo impresso aqui no meu coração. E que eu pertença agora a Ti, Deus, que eu seja Tua propriedade, que eu seja esta marca da promessa, que eu tenha a marca da promessa, a marca da salvação, a marca da santidade. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu já derramaste na minha vida, na vida dos Teus filhos e filhas que desejaram, que oraram junto comigo, este selo do Espírito Santo. Sela agora, Pai, em nome de Jesus. Recebe o selo do Espírito Santo de Deus. Recebe o penhor, a garantia, o próprio Espírito morar dentro de você.
Senhor, ativa o poder, a unção. Senhor, ativa este selo, a testa de cada um. Tome posse desse selo. Esse selo te dá a segurança. Se vier algum ataque, você diz: stop. Eu pertenço a Deus. Se você me atacar, está atacando a Deus. E vá usando esta autoridade que este selo te acabou de te dar. E o inimigo você vai resistir e ele vai fugir de você. Use esta autoridade que você está recebendo neste selo do Espírito Santo. E tudo você diz em nome de Jesus. E você declara. Situações se levantam e você diz: eu tenho o selo, a marca da promessa. Saia, bate em retirada agora em nome de Jesus. E você vai ver que este selo que você acabou de receber é o próprio sangue de Jesus sendo derramado em toda a tua vida. E você vai usar este poder, esta arma espiritual que foi concedido para você hoje. Pai, em nome de Jesus, revela mais, faça eles assistirem, compartilharem estas mensagens para que mais pessoas tenham essa revelação poderosa, para que mais pessoas recebam o teu selo, Senhor, e você possa estar dizendo: hoje, a partir de agora, tu és minha propriedade, você me pertence, eu cuido e dou segurança a você, em nome de Jesus. Eita, gente, temos um encontro marcado aqui na quarta do Sobrenatural. E eu quero que você viva declarando, tomando posse dessa autoridade, deste selo que você recebeu hoje, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?